Alô a todos, boa noite. Estamos aqui para a nossa Agenda 2030. São 20h30, 8h30 da noite em Brasília, nesta terça-feira, dia 14 de maio de 2024. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela participação de vocês aqui nesse programa. Inicialmente, na primeira parte do programa, para todos que são aqui assistentes do meu canal YouTube, e depois a parte maior da live propriamente exclusiva para os membros da Academia Folha Política, tá bom? Vocês já sabem, né, como funciona. A gente começa aqui, introduz o tema, e depois o programa Agenda 2030 propriamente agora ele faz parte da Academia Folha Política, que eu convido vocês, se ainda não conhecem, a conhecerem e se agregarem a esse projeto. E lembrando que durante esse mês de maio, como uma expressão que nós queremos fazer da nossa solidariedade nacional para com o Rio Grande do Sul, diante de tudo que está acontecendo, nós estamos destinando 50% da receita líquida da Academia Folha Política para doações ao Rio Grande do Sul. Então, se você adquirir a assinatura da Academia Folha Política, agora durante o mês de maio, metade do valor da sua aquisição vai para o Rio Grande do Sul. É uma maneira de você, né, ganhar o acesso a todo esse material e, ao mesmo tempo, saber que nós estamos aí, dentro da nossa possibilidade, contribuindo para o socorro aos gaúchos, né? E, além disso, claro, reiterar o convite, enfim, a instância para todos nós, no sentido de que contribuamos, independentemente do curso ou da academia, para o Rio Grande do Sul da maneira que pudermos, pois está ficando claro que é absolutamente necessário um trabalho de curtíssimo, curto, médio, longo prazo, né, com esse apoio nacional que realmente vai ter que continuar, apoio da nação, do povo brasileiro, e além disso vai ser um momento, eu tenho certeza, de renascimento desse sentimento popular. Bem, então, vamos para o nosso tema de hoje, que é sobre o crescente poder da China no mundo, essa China que é governada por um partido único, que é o Partido Comunista Chinês, que é um regime comunista, que é uma grande potência baseada no projeto comunista, né, baseada nas ideias de Marx, ideias práticas, né, Marx, Lenin e Mao Tse-tung, não só até hoje, como se fosse uma sobrevivência, mas hoje talvez mais do que nunca. O certo é que essa China está se desdobrando ao redor do mundo e levando o mundo cada vez mais a se parecer com ela, portanto, a se parecer com o regime comunista. Daí o título que eu coloquei na live. Então, o comunismo não existe, tá bem? Mas o comunismo está dominando o mundo, né? Enquanto a gente discute, não, mas acabou em 1989, não, você tem uma grande potência comunista estabelecendo de maneiras sofisticadas, criativas e muitas vezes de maneiras brutais também o seu poder de várias maneiras ao redor do mundo e dentro do nosso próprio pensamento, enquanto a gente acha que, não, tudo bem, lá em 1989, né, terminou a União Soviética, então terminou o comunismo, isso de falar de comunismo hoje é uma coisa ultrapassada, uma coisa ridícula, né? Ora, essa percepção de que já não se pode falar de comunismo é um dos elementos que mais servem à expansão do poder comunista hoje no mundo, né? Porque ao não falar, a não identificá-lo como tal, a gente perde a noção de onde ele quer chegar, porque nós já conhecemos, né, a experiência
comunista, já temos noções de outros momentos da estratégia comunista e deixamos de usar isso a favor da liberdade no mundo, deixando-nos levar por essa indiferença ao crescimento do poder desse projeto. Bom, e eu queria discutir isso a partir de dois textos específicos aqui. Eu vou já trazer um deles, depois o restante a gente vai discutir na parte exclusiva da live. Mas, para entrarmos logo em matéria, eu quero trazer isso aqui para vocês. Vou compartilhar a tela. São dois artigos, esse aqui é um deles, da Foreign Affairs, a revista mais conceituada de relações internacionais do mundo, provavelmente. Já fazendo um disclaimer, muitas pessoas dizem, a Foreign Affairs é publicada pelo CFR, pelo Council of Foreign Affairs, que é uma entidade globalista, sim, em grande medida, né? Temos que tomar todo cuidado com o que venha dessa direção. Mas também não significa que tudo que seja publicado pela Foreign Affairs atenda ao mesmo direcionamento, né? Eu acho que não, eu acho que a gente tem que prestar atenção, muitas vezes, em autores e opiniões específicas. Eu acho que no ambiente ocidental democrático, mesmo uma publicação que às vezes tem essa tendência, você encontra coisas importantes. Sempre é importante, mas você pode ler, sim, ali coisas que não partem de uma perspectiva globalista, no sentido de um grande poder totalitário mundial, com suas diferentes vertentes, China, o globalismo ocidental e o crime organizado. Sempre falo do globalismo com essas três vertentes. Então, temos esse artigo que se chama No Substitute for Victory, ou seja, não há substituto para a vitória. O subtítulo é a competição dos Estados Unidos com a China precisa ser ganha e não gerenciada. E o artigo é assinado por Matt Pottinger e Mike Gallagher. Matt Pottinger foi um alto funcionário do Conselho de Segurança Nacional na Casa Branca, no tempo do Donald Trump, e Mike Gallagher é um ex-deputado republicano. São ambas pessoas que estão estudando a China de uma perspectiva realista, né, e não como gostariam que fosse. Depois a gente vai ver, na segunda parte da live, uma perspectiva menos realista, né? Mas aqui vamos direto ao ponto que eu quero mostrar, depois vou mostrar outras coisas, mas é isso aqui. A questão que eles chamam de a guerra sem fumaça, né? The Smokeless War. A guerra, chamaríamos então de guerra silenciosa, talvez, para ter uma expressão mais normal em português. Mas é a guerra, né, não tem tiro, portanto não tem fumaça. E vamos ler aqui o que eles dizem nessa parte aqui que está sublinhada. Então, Pequim, ou Beijing, está travando uma dura guerra de informação contra os Estados Unidos. Na verdade, não é só contra os Estados Unidos. Esse é um grande problema. É contra todo o princípio da liberdade e da democracia no mundo, né? O erro que eu acho nesse artigo, em muitos, mas tudo bem, são americanos, estão vendo do ponto de vista americano, mas é de ver apenas o tema como essa competição Estados Unidos-China, né? E esse é o erro de muitos brasileiros, né, de achar que essa é a grande competição no mundo. Não é. Né? A competição é entre o princípio totalitário, representado inclusive pela China, embora por outros também, outros países e entidades, e do outro lado o princípio da liberdade, representado imperfeitamente pelos Estados Unidos, pela Europa, por alguns países da América Latina, por outros países ao redor do mundo, como o Japão, mas representado sobretudo no nosso íntimo, né? É aqui que reside o sentimento da liberdade, não é na Casa Branca, não é em nenhum palácio presidencial ou nenhum congresso do mundo. O princípio da liberdade reside
dentro do coração humano, e é esse princípio que está num dos lados da batalha de hoje, né? De hoje em dia. Mas vamos ler aqui do jeito que eles colocam, porque a caracterização deles desse combate está muito bem feita, né? Embora os personagens estejam caracterizados de uma maneira que já não é totalmente adequada, Estados Unidos versus China. Então ele diz, Pequim, ou seja, a China, claro, está travando uma guerra amarga, mas é mais que isso, uma guerra dura de informação, né? Uma guerra de informação dura contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos está perdendo, which is losing, apesar das suas vantagens naturais, que seriam, né, avanço econômico, tecnológico, etc. Xi Jinping e seu círculo próximo se veem como se estivessem lutando uma campanha ideológica existencial contra o Ocidente. Então aqui a gente já vê um aprofundamento dessa ideia China versus Estados Unidos. Aqui ele está falando de uma guerra ideológica, portanto, se é ideológica, ela está no campo das ideias, está no campo do pensamento, né? E o pensamento está, né, dentro de cada ser humano, dentro da sua alma pensante, né? Dentro da sua vida pensante. Então já estamos num terreno que vai além, né, de um terreno, olha, não tem nada a ver com isso. Tem. O terreno de batalha é o pensamento humano, todo mundo tem a ver com isso, porque todo mundo pensa, né? O que eles querem é que nem todo mundo, que a maioria, né, absoluta deixe de pensar, mas por enquanto todo mundo mais ou menos que pensa, né? Então todo mundo tem a ver com isso aqui, não tem neutralidade, né? O seu pensamento será livre ou será totalmente balizado e formatado de fora por um poder totalitário. São essas duas opções, que é ficar neutro entre elas, na verdade, você não está neutro, né? E você apenas está fugindo desse confronto. Então, o Xi e o seu grupo, né, próximo, então, acham que estão travando uma campanha ideológica existencial, né? Então mesmo, né? Existencial no sentido, olha, vida ou morte, né? Vai determinar se vamos continuar existindo, eles na China como querem, e nós no Ocidente como queremos ou queríamos. Essa vai ser a batalha. Então, eles estão se vendo como travando essa batalha, né, contra o Ocidente. Então, aqui já deixou de ser apenas Estados Unidos. Quando você fala de Ocidente, você já extrapola da dimensão geográfica e geopolítica. O Ocidente inclui necessariamente uma ideia que não é apenas uma parte do mundo, né, que é uma corrente de ideias, um conjunto de ideias, uma civilização, uma maneira de conceber o ser humano como um ser livre, um ser dotado de uma dignidade infinita, um ser dotado de uma materialidade, mas também de uma espiritualidade, um ser com livre-arbítrio, com um desejo permanente de ser quem ele é, de se realizar, tudo isso é o Ocidente. Então, também a gente vai perdendo essa ideia, né, e começando a relativizar essa dimensão fundamental, que é a dimensão das ideias, da concepção profunda, numa dimensão puramente geográfica. Então, realmente, você pega, né, um mundo esférico. Então, o Ocidente e o Oriente depende de um ponto de referência, porque, né, qualquer lugar pode estar ao Ocidente ou ao Oriente de outro, conforme for o seu ponto de vista, né? Então, aquele negócio é um mapa. Então, eu vi esse mapa agora novo do IBGE, né, que coloca o Brasil mais ou menos no centro. E tá bem, né? Então, quer dizer, olha, então nós estamos no centro, então o que está para... então, no mapa à esquerda seria o Ocidente, o que está para a direita seria o Oriente, dentro desse mapa, o Oeste e o Leste. Isso tudo vai diluindo, porque o Oeste tanto faz, né? Se você olha para lá, se olha para o lado que o Sol nasceu, que o Sol não nasceu. O que importa e tudo é relativo, obviamente, o que importa é o conteúdo, e as pessoas estão se esquecendo desse conteúdo. Bem, e aí diz o seguinte, que o Xi Jinping disse a seguinte frase, ou fez o seguinte pronunciamento numa publicação oficial de 2014. Infelizmente eles não colocam aqui
a referência onde está, mas eu confiaria em que haja uma precisão aqui nessa citação deles, uma publicação, portanto, de 10 anos atrás, 2014, quando Xi Jinping estava no poder na China já há 2 anos, mostrando qual era a sua visão para implementar o futuro de um mundo centrado na China. Então, palavras do líder chinês Xi Jinping, em 2014. A batalha pelo controle da mente acontece num campo de batalha sem fumaça, né? Num campo de batalha silencioso na nossa tradução. Então, a batalha pelo controle da mente, mind control, acontece num campo de batalha sem fumaça, né? Bom, obviamente ele falou em chinês, mas as traduções, não sei quem terá sido feita a tradução, normalmente as traduções de discursos do Xi Jinping, de altas autoridades chinesas, são feitas pelos próprios chineses, com os termos que eles gostam de usar em inglês e nas outras línguas. Bom, mas continua. Então, essa batalha, que é uma batalha pelo controle da mente, ela acontece dentro do domínio da ideologia, dentro do terreno da ideologia. Quem quer que controle esse campo de batalha pode ganhar os corações. Esses que controlarem, né, daí, terão a iniciativa através de toda a duração da competição e do combate, né? Quando se trata de combater no terreno da ideologia, nós não temos nenhum espaço para acomodação nem retirada. Nós precisamos atingir a vitória total. Tá? Então, está falando de ideologia, está falando de controle da mente, está falando de que isso é o centro do poder, que quem controla isso vai vencer a competição, e está dizendo que é uma luta sem quartel, é uma luta onde não se podem fazer concessões. Será ou vitória total ou derrota total. Essa é a visão que Xi Jinping traz para o mundo. Então, a China, será que ela só quer fazer negócios à luz disso aqui? Claro que não, né? A China tem um objetivo ideológico, um objetivo de instalar no mundo uma determinada presença do ser humano no mundo, uma determinada visão do ser humano frente a si mesmo, uma determinada visão da sociedade e uma prática dessa sociedade. Então, nós temos que saber qual é essa visão, porque ele está dizendo, olha, é ideologia. Nós queremos implementar uma ideologia através do quê? Do controle da mente. Bom, toda ideologia, ela se destina a uma espécie de controle mental. E ideologia, uma das definições de ideologia é justamente essa, é um mecanismo para você descartar a realidade, substituir essa realidade por determinadas fórmulas feitas. Mas, enfim, independente da definição de ideologia, também, como diz Aristóteles, às vezes a gente se perde definindo demais as coisas. Todo mundo sabe que é ideologia. Não devemos sempre, né, buscar uma definição. Tem coisas que não têm necessariamente uma definição, né, ou cuja definição nos leva a um debate infinito. Então, ideologia. Xi Jinping fala, nós temos uma ideologia, queremos implementar, né, até o final. Né, isso será a nossa vitória total, se a gente conseguir, e o mecanismo é o controle da mente. Né. Aí, você pode imaginar, então, os outros instrumentos econômicos, né, tecnológicos, serão ferramentas para essa finalidade. Aqui ele está dizendo qual é o objetivo, né? Qual é a carta que ele tirou ali como objetivo, né? Qual é o objetivo da China, do Xi Jinping, é esse aqui, vitória total, né, numa guerra ideológica. Continuam os autores, então. Para Xi Jinping, a internet é o principal campo de batalha dessa guerra silenciosa. Em 2020, o acadêmico Yung Pen, escrevendo antes dele ressurgir com outro nome, como um vice-ministro da agência de espionagem da China, depois vamos ver quem é esse personagem, reconheceu
o poder do controle da fala online, né? Então, um acadêmico / espião / enfim, funcionário agente de inteligência chinês falando da importância, né, do controle, né, da internet, dizendo, né, à luz de tudo isso que o Xi Jinping falou sobre o que é o sentido da batalha. Então, esse Yunpeng disse o seguinte: na era da internet, né, o que seja verdade e o que seja mentira é já sem importância. O que é importante é quem controla o discurso de poder. Tá? Isso nos leva, né, desse tema, futuro do mundo, futuro da humanidade, né, para um tema Rio Grande do Sul, censura, prisão de quem está criticando o governo por falta de ajuda sob pretexto de fake news, né? Tudo está ligado no mundo, né? Essas coisas não são isoladas. Então, o processo que nós estamos vivendo no Brasil é uma parte disso aqui, é uma parte desse combate existencial, que não é entre China e Estados Unidos, é entre o princípio ideológico de um mundo totalitário e o princípio ideológico ou anti-ideológico de um mundo com liberdade. Tá? E a internet é fundamental, e dentro da internet, né, o controle da verdade é fundamental. Então ele vai dizer, olha, o Xi Jinping derramou bilhões de dólares em construir e estimular o que ele chama mecanismos externos de discurso. Olha só, mecanismos externos de discurso. O que são mecanismos externos de discurso? São maneiras de você direcionar as pessoas, calar a boca de quem você quer calar, né, promover quem você quer promover. Como a gente está vendo no Brasil, como a gente vê também. Então, o Brasil já está implementando o modelo chinês, inclusive com apoio chinês. Mas o Brasil já está implementando isso aqui, que o Xi Jinping quer, os mecanismos de controle externo. Né? Então, aí vamos falar do TikTok como um dos instrumentos disso, né? Só para terminar essa parte, então, diz aqui os autores, depois dessa citação desse intelectual / agente de inteligência. Na medida em que o Partido Comunista Chinês busca estabelecer os termos do discurso global, né, ou controlar os termos do discurso global, o que ele quer, mais do que tudo, dos Estados Unidos e do resto do Ocidente é o silêncio sobre os abusos de direitos humanos da China, etc., etc. Né? Então, diz aqui, não é surpresa, nessa parte que está assinalada aqui, não é surpresa, assim, que uma proporção tão grande da estratégia do Partido Comunista Chinês nesse campo de batalha sem fumaça seja direcionado para afogar discurso que ele não gosta. Tá? Então, é isso que está em jogo no mundo. Né? Uma ideologia totalitária, de controle total, comunista, né? Porque China, um país, né, que jamais deu nenhum sinal de se desvencilhar, né, da sua linha, desde 1949, da sua linha central, que é o marxismo, o leninismo, depois reinterpretado e reengenhado por Mao Tse-tung. Né? Jamais, inclusive, reforçou isso recentemente. Então, quando ele fala de batalha ideológica, que eles querem vitória total para a sua ideologia, essa ideologia é, sinto muito, o comunismo. Né? Então, essa é uma das... esse é um dos atores, né, um dos adversários nessa grande confrontação. Né? Uma ideologia comunista, do outro lado você tem a liberdade. Né? O campo de batalha é o controle da mente, ou seja, o objetivo deles é o controle da mente. Né? Claro que o lado da liberdade não quer substituir o outro no controle da mente, ele quer que a mente não esteja sujeita a um controle, quer que cada pessoa pense com a sua cabeça. Bom, então, o que está em questão é o controle da mente, o campo de batalha principal é a internet, né? E aquilo que as pessoas podem dizer ou deixar de dizer na internet. Vejam o que diz aqui o chinês.
na internet hoje não importa o que é verdade, o que é mentira, importa quem controla o discurso. Não estão nem aí para a verdade, como a gente sabe muito bem. Querem simplesmente impor um discurso, calando uns, promovendo outros, prendendo uns, pagando outros, e assim por diante, né? E essa é a estratégia do Partido Comunista Chinês, que coloca recursos imensos nisso, né? E essa é a estratégia de, digamos assim, apêndices dessa luta global em lugares individuais, como o Brasil. Então, nós estamos atuando aqui, vendo o nosso governo atuar num esqueminha nacional ou regional, que é derivado desse confronto global, né? Querendo calar as pessoas, controlar as mentes, controlar o pensamento. Tá certo? Então, só para concluir essa parte, o que nós temos? Nós temos a importância central da fala, do discurso, né, do controle, da censura, de tudo isso, no mundo de hoje. Isso é o que vai determinar o poder no mundo, né? E esse poder vai determinar se a gente é um ser livre ou um autômato. Você tem elites e grupos políticos em países ocidentais, como o Brasil, que estão, no fundo, junto com a China, né, no lado totalitário, né, e mostram isso, né, não só por suas postagens, suas simpatias, mas pela sua prática censuradora e repressora do discurso e controladora do discurso. Bem, bom, ficamos aqui nessa parte inicial. Agora eu vou continuar comentando aqui esse texto e algumas outras coisas com o pessoal. Vamos aprofundar isso com o pessoal aqui da academia. Tá bem? Muito obrigado a todo mundo que assistiu essa parte, né? Fica, como sempre, o convite para conhecerem todo o trabalho da Academia Folha Política, que além da Agenda 2030, toda terça-feira tem a aula do curso de Logopolítica, toda quarta-feira, e tem o curso sobre totalitarismo e juristocracia todo sábado. E tudo isso, se você adquirir o acesso é único para tudo isso, durante o mês de maio, metade da sua contribuição, metade da sua aquisição, nós estamos destinando o socorro ao Rio Grande do Sul, tá bem? Obrigado a todos que estiveram aqui. Vamos ficar, então, agora aqui entre nós na academia. Bom, o globalismo existe, é uma coisa concreta. Vocês viram... Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação
vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui